Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dolly, essa sexta-feira. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Tudo bem, Alisson? Alisson Lopes, como está? Tudo jóia, tudo bem. Muito bom, a gente vai falar hoje sobre as expectativas em relação ao 7 de setembro, próxima terça-feira, né? 7 de setembro aí que os anos se acirram, o presidente Bolsonaro vem dobrando a aposta, convidando os seus aliados. E, Hélio, eu tenho refletido esses dias, você tem sempre dito aqui que era importante fazer essa transferência da manifestação da oposição para o dia 12. E isso está ficando cada vez mais claro, né? Que pode haver aí um sério risco de confronto, de se criar fato para que justifique uma ação mais radical, ainda mais radical do presidente, né? É verdade, Negrão. Eu acho assim, há uma série de cenários colocados que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Pode ser o tudo, pode ser o nada. Quer dizer, eu acho que há um cenário que seria ideal para o Bolsonaro, mas Bolsonaro não prima pela inteligência, então pode ser que ele não tenha consciência disso. Mas eu acho que certamente ele está cercado de pessoas que têm. Na minha opinião, Negrão, Alisson, o que Bolsonaro quer é fazer uma demonstração de força. Ele está sendo esvaziado, está perdendo apoio, está cercado pelo Supremo, pela sociedade civil, em parte pelo Congresso, que já começa, pelo empresariado. Vocês viram semana passada toda aquela movimentação em torno da nota da Febraban, do empresariado paulista. O empresariado mineiro soltou uma nota discordando da FIENG, que é a Federação das Indústrias, que apoia Bolsonaro. Ou seja, há toda uma movimentação. Bolsonaro quer demonstrar que ele tem força, que ele tem seguidores. Ele tem seguidores não é para ganhar a eleição, ele tem seguidores para dar o golpe que ele quer. Ele quer mostrar que ele resiste a uma tentativa de impeachment e que ele pode resistir a uma derrota eleitoral. Ele quer demonstrar isso. Agora, pode ser uma manifestação pacífica. Será bom para ele, porque eu acho que ele vai juntar muita gente em Brasília e em São Paulo. E ele está concentrando os esforços em Brasília e São Paulo. Não interessa para ele se em Goiânia, Belo Horizonte ou João Pessoa vai ter mais oposição do que bolsonarista na rua. Ele está interessado nos dois centros do poder, o poder econômico em São Paulo, o poder político em Brasília. E está concentrando aqui, vem caravanas para Brasília, já ônibus, gente que vem de avião, vai ser uma grande mobilização. Então, ele pode dar uma demonstração de força, ainda mais se for comparar com a manifestação que a oposição insiste em fazer. Vai ser gritante a diferença. Até porque muita gente da oposição está dizendo que não vai para a rua, enquanto alguns insistem que deve haver essa manifestação. Bom, mas pode descambar para a violência, podem tentar atacar o Congresso Nacional, como estão falando, nós não estamos falando de nossa cabeça, nós estamos falando que a gente está ouvindo as conclamações bolsonaristas nas redes, no todo o país, vamos para Brasília, vamos pôr para quebrar, vamos acampar na esplanada, não vamos sair enquanto não aprovarem o voto impresso, enquanto não destituir os ministros do Supremo. Bom, pode ser blefe, mas se acontecer isso, vai ser muito ruim para o Bolsonaro. Por quê? Primeiro, porque ele não vai dar o golpe no dia 7 de setembro. Ele vai criar essa agitação que interessa a ele. E ele corre o risco de perder ainda mais apoios. Isso aí, inclusive, levá-lo ao famoso impeachment articulado também pela direita, como a gente tem falado aqui. Então, eu acho que ele está correndo um risco. Ele vai fazer grandes manifestações em Brasília e São Paulo. Eu não tenho muita dúvida disso. Agora, como serão essas manifestações? Será um cenário de tranquilidade ou será um cenário de violência, de ameaça às instituições democráticas? Eu acho que não vai haver, pelo menos em Brasília, que eu conheço mais, eu acho que não vai haver confronto de duas manifestações.
a manifestação dele com a manifestação da oposição. Pode haver provocações que levem a alguns choques, porque nós teremos bolsonaristas e oposições andando pelas ruas e, naturalmente, identificados. Então, isso pode levar a algumas provocações, brigas, choques, que a oposição deveria estar preocupada em evitar, porque isso é o jogo dele. Não vamos nos intimidar, vamos para a rua. Calma, é uma questão política, não é uma questão de machismo ideológico, é uma questão de política. Mas resolveram fazer as manifestações de oposição, tanto em São Paulo quanto em Brasília, lá no Vale do Anhangabaú, aqui na torre de televisão, e nós vamos ver o que vai acontecer. Agora, não adianta querer minimizar, sabe, Negro? Fica aí, não vai dar em nada. Se fosse para não dar em nada, nós não teríamos essa semana ocupada por esse assunto. Com a reunião de governadores com o Rodrigo, lá do presidente do Senado, nós não teríamos toda essa preocupação do Supremo Tribunal Federal, nós não teríamos o cancelamento dos depoimentos da CPI na semana que vem. Quer dizer, há uma preocupação com essas manifestações de 7 de setembro. É real. O que elas vão ser, nós não sabemos, nós não podemos prever com antecedência. Eu fico imaginando, Hélio, aqui em Brasília, mesmo que não se tenha, e torço para que não tenha esse encontro entre apoiadores do atual presidente e opositores, e que isso possa acabar em violência, mas eu fico imaginando as mensagens que são violentas que os apoiadores do governo trazem, né? Com faixas, fechar o STF, vamos invadir, fechar o Congresso, volta a ditadura militar, né? Volta os militares ao poder, coisas desse gênero que nós temos visto nessas manifestações. Será que a polícia vai estar apreendendo faixas onde estão pedindo prendam o STF, fechem o STF, vamos invadir o STF, ou coisas desse jeito? Eu fico imaginando isso, essa violência que também é uma violência, na verdade, são gritos de ordem que muitas vezes que desestabilizam e que agridem ali o poder posto. Alisson, eu acho que até que eles não deviam apreender faixa, não, mas deveriam registrar esses processos e evitar qualquer violência em torno dele. Eu acho que quem carrega uma faixa dessa deveria ser responsabilizado pela atitude, né? Claro. O que vê é o seguinte: as convocações são belicosas, as convocações são para a guerra. E o Bolsonaro ele dá declarações lá e dá declarações aqui. Ele deu uma declaração que para ter a paz é preciso fazer a guerra. E o comandante da Marinha, que é um bolsonarista, repetiu isso, que para fazer a paz é preciso ter a guerra. Ou seja, há uma convocação belicosa. Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro vem com o papo: não, nós é que somos a favor da democracia, nós é que somos a favor da liberdade, estão prendendo o nosso Roberto Jefferson, liberdade de opinião. Então, ele cria essa narrativa dele para o pessoal dele, como ele sempre faz. Então, eu acho que tem que haver uma preocupação mesmo. E é uma situação complicada, Alice, porque a polícia vai revistar. Aí chega lá... Primeiro, seria um absurdo que houvesse policiais da PM, da Ativa, de folga no dia 7 de setembro. Eles teriam que estar todos convocados para as manifestações, para fazer a segurança. Mas vamos supor que tenha. O policial fardado, o soldado fardado, vai impedir que o tenente-coronel Apaisana entre armado na manifestação? Duvido. Duvido que isso aconteça. Então, o risco é real, porque os bolsonaristas eles andam armados, né? Principalmente os policiais e os militares, sejam da reserva, sejam da ativa. Então, nós temos um risco. Você tem razão. Vão impedir? Vão reprimir? E se eles atacarem o Congresso, a segurança que vai estar ali vai ser suficiente para impedir que a multidão ataque o Congresso? Vai atirar nos bolsonaristas? Vai tirar... Então, é complicado, é uma situação muito complicada criada pelo Bolsonaro, porque as convocações, não é só do Sérgio Reis para cá, todas as convocações são belicosas, são de guerra, são de briga.
E aí nós vamos ver se eles vão conseguir manter, se forem inteligentes. Não são, a gente sabe que não são, mas se agirem com inteligência, eles vão ter que manter esse pessoal sob controle, né? E aí eu acho que realmente é um erro da oposição insistir, poderia fazer no dia 11, poderia fazer uma semana depois, até demonstrando mais força do que os bolsonaristas, com uma estratégia inteligente, mas aí vem, não, nós não vamos recuar, não vamos sair das ruas, tal. É uma questão de inteligência estratégica também. Falta inteligência estratégica em favor de uma postura firme. Nós não podemos intimidar, não vamos nos intimidar. Isso é de uma bobagem, sabe? De uma bobagem, de uma infantilidade esquerdista que não tem sentido. Mas eu vou dizer para vocês, eu vou à manifestação. Eu sou um dos coordenadores do Geração 68. O Geração 68 se posicionou contra a realização das manifestações aqui em Brasília, se posicionou na reunião, ficou praticamente isolado, só o representante do PSB concordou com essa posição, resolveram fazer a manifestação, nós vamos. A coordenação, pelo menos, vai estar dizendo para os seus integrantes que podem ir, podem não ir, estaremos lá. Mas não é a convocação correta essa de uma manifestação no dia 7, até porque a comparação vai ser inevitável. Exato. Eu não vou na manifestação por várias razões. Uma delas é profissional, não estarei aqui em Brasília, mas se tivesse também não iria. Eu não concordo com essa posição, e eu tenho conversado com muita gente tem conversado comigo, militantes mesmo, não vão na manifestação. A manifestação ela corre o risco de ser um fiasco, porque muita gente está fazendo essa leitura que você faz. É preciso ter inteligência política nesse momento. E não é porque possa haver qualquer confronto e mesmo uma ou outra provocação. É todos esses elementos que você levanta aí, né? Pô, vai fazer uma comparação, eles podem criar o fato, né? Deixa eles fazer a festa, entre aspas, deles lá sozinhos, deixa eles arcarem com todos os erros deles, que eles vão cometer, e eu acredito, Eli e Alisson, que eles vão fazer bobagem. Porque tem essa disposição, tem muito essa disposição. E a gente está focando muito em Brasília e São Paulo, Hélio, mas essa disposição, esse sangue nos olhos que eles estão tendo, está em vários lugares do Brasil. Cuiabá, por exemplo, eu sempre me menciono Cuiabá, porque eu morei lá e tenho filhos que moram lá, esse nível de confronto tá terrível. E aproveitar, Hélio, você viu aquela cena do helicóptero lá que sobrevoando a escola? Você ficou sabendo daquilo? Não, eu vi inclusive no Expresso 61. Absurdo, né? Absurdo, quer dizer, intimidação. Mas esse clima está piorando, né, Negão? Como você fala, e não é só em Brasília, óbvio, é no país inteiro. Imagina nos locais mais distantes, né? Com menos mídia. É um absurdo esse tipo de intimidação que está acontecendo no país inteiro, essa chamado para a guerra, porque é o que eles querem, é o projeto deles, né? O projeto deles, eu sempre repito aqui, é criar o confronto, criar o caos, que justifique um estado de sítio, um artigo 142 mal interpretado da Constituição, violência nas ruas, para que as Forças Armadas intervenham. Esse é o projeto bolsonarista e a gente não pode embarcar nele. Entendeu? Você tem razão. Eu tenho como eu disse, eu vou por uma responsabilidade, mas eu acho que as pessoas que não vão estão corretas, viu? Estão corretas em não ir. E a comparação será inevitável, a multidão na esplanada dos ministérios e um pequeno grupo na torre de TV, quer dizer, isso vai ser inevitável, essa comparação. Eu acho que, inclusive, esse é o ponto político, do ponto de vista político, mais grave para a gente, a oposição, é essa comparação, e eles vão explorar ao máximo. Mas vamos para o baú do Hélio. Hoje, no baú do Hélio, a gente continua, o Hélio ainda tem muita história para contar sobre as eleições de 1994 aqui no Distrito Federal. O Alisson também tem colecionado algumas coisas, Alisson, depois você vai falar um pouco aqui, hein? Hélio, continuando aí, né? Eleição. Não, vamos continuar. Vou tentar hoje resumir um pouco as coisas. Já que nós estamos falando dessa manifestação deles a favor do voto impresso,
O meu amigo Hermes de Paula, que foi do governo Cristóvão, foi secretário de obras no governo Cristóvão, participou também do governo Hollenberg, da Nova Cap, ele lembra muita história também e me conta as histórias depois que ele ouve o nosso programa. E ele lembrou uma que tem muito a ver com o voto impresso, com os males daquele voto de cédula, né? Não esse de cédula. O Alho estava lembrando o seguinte: naquela eleição de 94, elegeu-se pelo PSDB o deputado Marcos Arruda. Ele se elegeu e o Hermes me contou essa história para lembrar o seguinte: ele queria apoiar o Cristóvão, mas para apoiar o Cristóvão, aí é o toma lá da cá. Ele queria que a irmã dele fosse nomeada diretora da Nova Cap. E não era só isso. Para votar no Magela para presidente da Câmara, ele queria essa nomeação da irmã dele. Aí o Magela procurou o Hermes e falou: Hermes, eu preciso me eleger presidente da Câmara, você precisa atender o Marcos Arruda, a irmã dele, diretora. E o Hermes pegou e atendeu, colocou a irmã dele na diretoria da Nova Cap, você vê como é o toma lá da cá, e se elegeu presidente da Câmara. Mas o que o Hermes lembrou foi uma história paralela. Por que esse Marcos Arruda se elegeu? E foi a única vez que ele se elegeu na vida. E naquela época, como era impresso, quando a gente era candidato, a gente registrava os nomes. Então, ele registrou Marcos Arruda, Arruda. Ele registrou os 3 nomes. Então, todo voto escrito na cédula, você tinha que escrever na cédula, todo mundo que escrevia Arruda, achando que estava votando no Arruda, candidato ao Senado, o voto foi para o Marcos Arruda. Ele teve muito voto Arruda e acabou se elegendo. Nunca mais se elegeu. Com a urna eletrônica, ele não se elegeu mais. Entendeu? Então, ele se elegeu por causa disso. Eu me lembro, quando eu fui candidato em 86, teve um cara que votou em mim assim, Heitor Doyle. O voto foi anulado, porque Heitor Doyle não era um dos nomes meus registrados. Eu tinha Hélio Doyle, tinha Hélio, mas não tinha Heitor Doyle. E tinha um outro problema da cédula impressa, que eu queria lembrar aqui. Eu tive muito voto anulado. Sabe por quê? Porque mais ou menos, nós calculamos mais ou menos uns 400, 500 votos anulados. Porque eu antes era do PT. Aí eu mudei para o PDT. Você tinha que colocar o nome e escrever o partido. Ou você podia escrever só o partido. Era escrevendo mesmo, com caneta. Muita gente votou Hélio Doyle, ou Hélio, ou Doyle, PT. Esses votos foram para o PT. Porque, pela legislação da época, prevalecia o partido. Então, quem votou em mim, mas colocou PT, em vez de colocar PDT, o voto foi para o PT. Então, você vê os problemas que a cédula impressa trazia, né? Já que a gente está falando nisso. Mas quanto tempo nós temos aí, Negrão? Tem um tempinho ainda? Não, vai contar muita coisa. Pode falar. Olha, então, eu quero lembrar, nós já estamos, então, no governo do Cristóvão, que, como eu falei para vocês, foi um governo muito complicado. Foi um governo complicado pela nossa inexperiência, pelo fato de ser a primeira vez que o PT ganhava um governo estadual no país inteiro. Brasília e Espírito Santo foram os primeiros governos estaduais do PT. Então, tudo era novidade. Então, naturalmente, o governo não havia essa experiência, houve muito toma lá da cá, porque a gente ainda não conhecia direito aquele esquema, como é que funcionava. Foi um governo conturbado. Eu me lembro que a gente fez uma avaliação, não me lembro, de 100 dias de governo, e eu fiz um pronunciamento assim muito crítico, que depois eu fui muito criticado pelo meu pronunciamento crítico, né? Porque as coisas não andavam direito. E aí, vamos falar a verdade, quando o Cristóvão vier aqui, a gente pode discutir isso. Cristóvão não tem perfil executivo. Ele não sabia ser governador. Ele não sabia ser governador, ele se perdia, e ele ouvia um, ouvia outro, e foi bastante complicado isso. E havia, como eu já falei, havia a Câmara Legislativa com sua pressão, o Magela fazendo o jogo ali um pouco para se cacifar, fazendo exigências ao governo para colocar projetos em pauta, foi bastante complicado. E, para centrar um pouco nos problemas que eu tive, o Cristóvão criou, com o Elimar, que era aquele grande amigo dele, que
viajou para Paris porque achou que ele não ia para o segundo turno, colocou Elimar como chefe da assessoria especial do governo. E o Elimar montou na assessoria especial praticamente um governo paralelo. Ele colocou um cara para meio ambiente, um cara para economia, um cara para comunicação, um cara para isso e tal. Então, você tinha os secretários e você tinha a assessoria especial. Isso aí começou a criar choques dentro do governo. E o Cristóvão, em vez de impedir os choques, parecia que ele estimulava o choque, parecia que ele estimulava o conflito. Isso aí foi muito ruim. E o Elimar, na prática, se colocou como um secretário de governo paralelo. Então, eu tive, desde o início, problemas com o Elimar, que queria ser o secretário de governo, na prática, enquanto eu era o secretário de governo. No início, a gente ia tentando, tal, mas a coisa foi se acirrando. Por outro lado, você tinha ali o seguinte, você tinha uma consultoria jurídica que era chefiada por um grande professor da Universidade de Brasília, que chegou a reitor, pro tempore, temporário, um grande jurista, Roberto Aguiar, um grande jurista, um grande professor, mas um péssimo consultor jurídico. Um péssimo consultor jurídico, porque ele tinha um problema, ele não era de trabalhar muito. Ele não gostava de trabalhar muito, ele não era de ter o tempo integral, não era de acordar cedo. Fim de semana ele desligava, se desligava, ninguém achava o Roberto Aguiar. E depois ele veio a ser o secretário de Segurança e é o responsável por aquele conflito da estrutural, que foi um dos fatores que derrotou Cristóvão em 98. Ele foi o responsável pelo grande erro, que foi aquele conflito da estrutural. Mas vamos falar enquanto ele consultor jurídico. Eu procurava ajudar muito, tanto a consultoria jurídica quanto a assessoria especial. Achava que era importante, mas a consultoria jurídica não funcionava adequadamente. E então, eu comecei a recorrer à Procuradoria-Geral, que era o Marcelo Alencar, que respondia, a gente colocava um problema, ele respondia no mesmo dia, respondia no dia seguinte. A consultoria jurídica, em vez de ajudar, era aquele negócio, vamos examinar, não, isso não pode, daqui a uma semana a gente dá uma resposta para vocês. Infelizmente, era isso. Então, e tem um problema, o Negrão Aires, que é o seguinte, você ser jornalista do governo e ter boa relação com o jornalista é muito bom, mas te coloca como alvo. Porque tudo que sai publicado é atribuído a você. Entendeu? Então, saiu uma notinha contrária ao Roberto Aguiar, criticando o Roberto Aguiar, e aí tem uma coisa que é verdade. Uma vez eu cheguei para o Paulo César Dávila, que era o advogado do gabinete do Luiz Estevão, e que nos perturbava um bocado com as ações, com representação no Ministério Público, né? Eu cheguei para ele e falei para ele mesmo, é verdade. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, Paulo César, eu gostaria de ter você no governo, porque se você tivesse atuação, se você fosse o consultor jurídico com essa atuação que você tem, nós estávamos muito melhor do que estamos hoje. É verdade, eu falei. O Paulo César deve ter contado isso para algum jornalista, para a jornalista que publicou. E aí foi atribuído a mim ter pedido para a jornalista colocar aquela crítica ao Roberto Aguiar. Eu sei que teve uma reunião do secretário que ele levou uma nota escrita e me desancou. Me desancou. E aí o Cristóvão vira para mim e não deixa eu responder. Então, assim, você vê o nível de conflitos que tinha. Eu não pude responder na reunião do secretário a uma nota do consultor jurídico me desancando por uma coisa que eu não tinha feito. Eu tinha feito uma brincadeira com o Paulo César Ávila, que eu conhecia, né? O que era advogado do gabinete do Luiz Estevão. E essas coisas começaram a perturbar. E, além de tudo, tinha uma oposição da articulação do PT, do grupo Articulação, com quem hoje eu me dou muito bem, com exceção de um ou outro, tinha uma pressão muito grande contra mim, porque como eles não tinham quadros bons para o secretariado, eles tinham dois secretários, o do Trabalho, que era o Pedro Celso, que era deputado distrital, e um que eles trouxeram de fora, que era o do Transportes, o Nazareno. Eles trouxeram de fora, não tinha ninguém de Brasília para colocar, eles trouxeram de fora. Eles estavam sempre em choque, né? Eles tinham muitos administradores regionais, que funcionava mal. Então, começou a ter muito conflito, sabe, Negro? Eu comecei a ter conflito com um grupo do PT, comecei a ter um conflito com a assessoria especial, com o consultor jurídico.
por questões como essa, por ciumeira, porque que eu era poderoso, porque eu tinha muito poder, essa coisa toda. E eu não sou de ficar passando mão na cabeça, eu acho que tem que trabalhar, tem que fazer as coisas certas. Tal. Isso aí foi me desgastando progressivamente no governo, e que já tinha tido aquele desgaste anterior do episódio de Odebrecht e tal. Além do que, eu sou da linha de que é o seguinte, assessor tem que falar a verdade. Assessor não tem que puxar o saco do chefe. E eu sou assim. Eu chegava para o Cristóvão e dizia, Cristóvão, isso está errado. Cristóvão, não pode ser assim, você fez errado. Foram vários episódios que não é o caso de ficar lembrando todos e relatando aqui. E o Cristóvão, acho que começou a ficar de saco cheio daquele cara que fica todo mundo bajulando, o Edmar bajulando, o outro bajulando, e eu chegava lá e dizia, está errado isso, não é por aí, não é isso. Então, foi havendo um desgaste progressivo da minha relação também com o Cristóvão, porque ele errava demais, ele errava muito, depois eu sou capaz de lembrar os episódios, mas errava demais. Ele teve o negócio das marmitas, do governo alimentar uma manifestação contra o Fernando Henrique Cardoso, dando as marmitas, e a gente tentou consertar, e o Cristóvão caiu na conversa lá de outros setores do PT, que tinha que dar marmita mesmo, tal, criou um problema com o governo federal. Assim, são vários episódios que foram desgastando. Né? Teve muita coisa mesmo. Minha sala era ao lado do Cristóvão. Eu tinha acesso direto ao gabinete do Cristóvão por um corredor interno que tinha entre as duas salas. Né? E o Cristóvão, aí, em determinado momento, ele passou a trancar a porta dele, quer dizer, sinalizou, olha, ele não quer que você entre aqui toda hora. E era bastante complicada a relação. O secretário do Trabalho, Pedro Celso, eu despachava com todo o secretário. Ele se recusava a despachar comigo, ele era da articulação. Ele se recusava a despachar comigo, mandava o adjunto. Eu, para não criar o caso, tudo bem, despacho com o adjunto, o secretário não quer despachar comigo, não despacha. Então, assim, muitas coisinhas. Uma vez fizeram uma grande reunião em Águas Claras, e, paralelamente a isso, começou uma mobilização do responsável pela comunicação da assessoria especial para me derrubar a mim e o Moa. O Moacir de Oliveira, jornalista, era o secretário de comunicação. Eles começaram também a carregar. É aquela velha coisa, o governo não funciona, a culpa é da comunicação. É o jeito mais simples dos incompetentes se defenderem. A culpa é da comunicação. O governo está ótimo, a comunicação é que não consegue refletir isso, que geralmente é falso. Às vezes é verdade, mas geralmente é falso. Então, foi um processo de desgaste constante que levou a, não sei se nós temos tempo ainda, acabou levando a minha saída do governo. E tem também um episódio, esse eu vou contar, que foi o da gambiarra. Não sei se vocês lembram disso. O Chico Vigilante resolveu comemorar o aniversário dos filhos dele na casa de um compadre dele, que é o Hélio José, que chegou a senador, substituindo o Rodrigo Hollenberg. O Hélio José era da SEB, e havia uma pressão muito grande para o Hélio José ser diretor da SEB. Só que não tinha sentido o Hélio José ser diretor da SEB. O Chico resolveu fazer um feijoado, um churrasco, não lembro, lá em Vicente Pires, aqueles terrenos que na época ainda eram muito polêmica, aquela questão da ocupação de Vicente Pires, que era para ser chácara, estavam loteando Vicente Pires. Hoje é um fato consumado. E aí nós estamos vendo o resultado lá daquela ocupação absurda, ilegal das chácaras, virando área urbana em Vicente Pires. Mas esteve lá. E aí o Lula estava em Brasília, o Lula gostava muito do Chico, o Lula foi também, Cristóvão foi. Nós sentimos que a barra estava ficando ruim, muita bebida e tal. Aí a imprensa descobriu que tinham feito uma gambiarra da energia pública para a residência lá do Hélio José, que a SEB tinha feito isso. Daí que até hoje ele tem o apelido de Hélio Gambiarra. E aí foi um escândalo. Imagina, o governo do PT fazendo gambiarra para uma festa e uma foto terrível em que Cristóvão, Lula bebendo, tal, tudo errado. E esse episódio também foi desgaste, porque aí foi preciso fazer uma investigação sobre essa questão, não ficou nada bem para o Hélio Gambiarra,
que também era da articulação, não ficou bem para o Chico Vigilante na época. Então, foi uma sucessão de problemas que levaram a que eu acabasse saindo do governo. Tem muito mais coisa, teve muito mais Vamos problema. continuar, Hélio, com esses episódios aí que precedem a sua saída do governo e depois você esmiuçar um pouco mais sobre essa sua saída. A gente vai encerrando, então, esse bate-papo com o Hélio Dolly de hoje. Obrigado, Hélio. Obrigado, Alisson. Obrigado a você que está nos assistindo. Bom final de semana para todos. Quem quiser ir na manifestação... Não, mas a gente vai ter o programa de segunda ainda, né, que antecede a manifestação. Né? Então, vamos falar um pouco mais disso. Mas quem estiver planejando, que vá, com todos os cuidados. Enfim. Agradeço a você. Aí, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, ative o sininho, dá o joia e tudo que for necessário para ajudar a impulsionar o nosso bate-papo com o Bairro do Hélio. Um abraço para todo mundo.